Vítor Gomes e isto é CDC Indoor. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um CDC Indoor. Hoje temos como convidado o preparador físico dos séniores, Jaime Barreiro, o qual desde já agradeço ter aceito este convite. Boa tarde, Jaime. Boa tarde, Vítor. Eu é que agradeço o convite e desde já também dar-te uma palavra de enaltecer o teu trabalho, porque acho que é de louvar aquilo que tens feito para dinamizar o canal do Clube Desportivo de Cerveira, e acho que acaba por ser também uma mensagem para outros clubes amadores, que tal como eu também me revejo nisso, estou no amador e trabalho como profissional, e por vezes não precisamos de gastar mais ou menos dinheiro, ou investir menos ou mais. Trata-se de investir a paixão que temos naquilo que fazemos, e nisso tenho que dar os parabéns, porque mostras que com poucas armas, com pouco dinheiro, consegues fazer um trabalho agradável e que devia de ser seguido também por outros clubes. Obrigado, Jaime. Vai-se fazendo aquilo que se pode, não é? Ora bem, o Jaime é natural de Valença, tem atualmente 30 anos, foi jogador de futebol, fez toda a sua carreira, toda a sua formação no Valenciano. Começou no futebol de 7 na época 2000-2001 e acabou como júnior na época de 2007-2008. Foi então que começou a sua carreira como técnico na época de 2008-2009 e na época seguinte ainda no Valenciano. Na época de 2011-2012 fez parte da equipa técnica do Sub-17 do Vila Real. Creio que esta foi a época de estágio do Jaime. Em 2012-2013 foi para o Friamundo, acabando essa mesma época no Melgacense. Em 2013-2014 foi treinador adjunto na equipa do Tábora. Em 2014-2015 regressa ao Valenciano, mas é nessa época que faz o primeiro contacto com o Clube Desportivo de Cerveira, terminando aqui essa época. Em 2015-2016 e até 2016-2017 continua no Cerveira, e em 2017-2018 volta a Valença e por ali continua até a época 2018-2019. Na presente época fez a primeira parte ainda no Valenciano e regressa ao Cerveira agora como treinador físico da equipa de Rui Carvalhal. Falta dizer que o Jaime é licenciado em Ciências do Desporto na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Jaime, fala um bocadinho deste teu trajeto. Sim, em traços gerais, o meu percurso acaba por ser um bocadinho esse que tu referiste, aí com uma outra situação que não foi bem assim. Eu fiz a minha carreira toda como jogador, como tu disseste bem, no Sport Clube Valenciano, desde o futebol de 7 até a idade de júnior, até a transição para o futebol sénior, que foi quando eu deixei de jogar. Primeiro porque não tinha muito jeito, e depois também porque já tinha algum tempo aquele bichinho, aquela vontade de ser treinador. Essa vontade de ser treinador, não sei dizer ao certo de onde veio. Na altura também tive um bocadinho aquela influência dos jogos de computador, do Futebol Manager, do Championship Manager, que me roubou algumas horas, e comecei a ganhar aquele bichinho de mexer aqui, mexer ali, de pormenor tático. Depois também sou um bocadinho daquela vanguarda que seguiu um bocadinho o Mourinho, aquelas épocas em que ele está no Porto, e que para mim continua a ser a grande referência enquanto treinador, porque acho que há um antes e um depois do treinador português desde esse período do Mourinho. Acho que nos abriu um bocadinho a mente e as portas aqueles que são apaixonados por futebol para querer seguir a carreira de treinador. Eu fui um bocadinho também nessa onda, ainda na fase da adolescência. Senti muito aquele bichinho por aquilo que foi o trabalho que ele desenvolveu no Porto. Depois também, eu recordo-me já em juvenil, júnior,
no fim dos treinos que eu tinha, que eu fazia na altura, enquanto o jogador chegava a casa e já tinha aquele interesse de apontar os exercícios que fazíamos no treino, aquilo que os feedbacks que os nossos treinadores nos davam e as reflexões críticas até dos próprios treinos, até com aquilo que de mal nós apanhámos de treinadores, eu tentava já naquela altura refletir sobre isso, e é a partir daí que eu começo a ganhar mais paixão, começo a ler mais, começo a tentar perceber um bocadinho mais, a acompanhar o trabalho de outras pessoas, e depois é na transição de júniores para sénior, que eu deixo de jogar e começo a trabalhar com o treinador que tinha sido no meu último ano de júnior. Ou seja, eu deixo de jogar e no ano a seguir sou, entre aspas, adjunto do meu último treinador. E, a partir daí, depois eu vou para a universidade. Também, antes de entrar na universidade, já eu fazia também, e não tinha carta de condução, comecei a fazer também algumas observações para o Benfica, a nível distrital, acompanhar os campeonatos de futebol de 7, fazer observações para o Benfica. Depois na universidade, quando fui para Vila Real, também lá fazia essas observações, e tu referiste bem que eu fiz parte do Sub-17 do Vila Real. Na altura não foi como estágio, foi por iniciativa própria. Eu estava a estudar, estava a estudar na área, né? Estava a tirar a licenciatura de Ciências de Desporto. O estágio foi em Friamundo, não foi? Sim. Eu estava a tirar a licenciatura em Ciências de Desporto na opção de futebol, e na altura tive a oportunidade de integrar um escalão de formação e enquanto estudava comecei a treinar. Depois, quando foi na época de estágio, por acaso eu na época de estágio acaba por ser um bocadinho uma história engraçada, porque eu tive a oportunidade de fazer estágio em alguns clubes, mas mais naquela zona, na zona de Porto, na zona de Vila Real, de Bragança. Tive alguns contactos dali, mas eu na altura queria voltar para perto de casa, para perto dos meus pais. Sempre fui muito ligado aos meus pais, à minha família e aos meus amigos. E na altura, dentro daquilo que era o meu raio de entre aspas, de ação aqui de onde eu sou natural de Valença, tentei procurar um clube que me pudesse aportar alguma coisa fora também da minha zona de conforto, que era o Valenciano, que eu já conhecia, e é daí que surge o Melgacense. Eu entro no Melgacense no ano em que eles estão na terceira divisão e que fazem o último grande investimento, que é quando o Melgacense faz a última grande equipa antes de ter aquela quebra, que quebrou antes do final da época, que terminou a meio. Chegou ali à altura de novembro, dezembro, aquilo colapsou, os jogadores saíram, a equipa técnica saiu, e a equipa técnica ganhou uma relação de amizade com o treinador principal, que era o Sérgio Rodrigues, que é de Vila do Conde, e é através dele que depois eu passo termino o meu estágio em Friamundo, para fazer o estágio com o João Eusébio, que também era amigo do Sérgio. Ou seja, o Sérgio fez um bocadinho a ponte, e eu acabo por começar o meu estágio perto de casa, que era onde eu queria, e acabei por ficar em Melgaço, e acabo o meu estágio onde eu não queria, que foi longe de casa. E nesse caso fiz o resto da época do estágio no Friamundo, primeiro com o treinador, com o João Eusébio, depois termino a época com o treinador Jorge Regadas. Na época a seguir, já na equipa técnica de Melgacense, eu conheci o Ricardo Gomes, que era um dos adjuntos, que ele no ano a seguir assume o Távora e convidou-me para trabalhar com ele. Eu trabalhei no Távora. No ano seguinte, deixo o Távora e vou para o Valenciano e trabalho na equipa técnica do Rogério Brito. Tive uma grande honra de trabalhar com ele. Já a meio dessa época, já na parte meia final, ali mais ou menos em abril, eu saio para trabalhar com o Mr. Quinzé para o Cerveira, na altura no Campeonato Nacional de Sénior, e depois foi também aí no Cerveira em que continuei, depois mais tarde também com o Pedro México, depois saio com o Pedro México, volto outra vez para o Valenciano com o Mr. Paulo Almeida. No ano a seguir continuo no Valenciano com o Pedro México, e este ano comecei inicialmente a trabalhar na formação do Valenciano, estive a trabalhar com o escalão de juvenis e de júniores, até que depois recebo o contacto do Mr. Rui Carvalhal para ir trabalhar com ele para Cerveira, e eu aceitei, e é onde estou neste momento. Basicamente, em traços gerais, é este o meu percurso, um percurso que eu me orgulho muito, até porque
aos 30 anos tive a possibilidade de ser adjunto de grandes treinadores como o Paulo Almeida, o Rogério Brito, Pedro México, o Carvalhal, o Mr. Quinzé, o próprio Ricardo Gomes, que na altura eu trabalhei com ele no Tábora numa segunda distrital e ele, entretanto, já teve a trabalhar na equipa B do Sporting de Braga, ou seja, num curto período de carreira, digamos, tive essa felicidade de trabalhar com grandes treinadores. Muito bem. Jaime, o que é que te parece esta decisão tomada pela Federação Portuguesa de Futebol no que diz respeito ao término do campeonato de Portugal por esta época? Assim, eu, puxando a brasa à minha sardinha, obviamente que era a decisão que mais me agradava, até porque era uma das formas do Cerveira se poder manter no campeonato, mas falando friamente e excluindo todos esses interesses pessoais e profissionais que há por trás, acho que no fundo acaba por ser a decisão mais sensata. E acho que estarmos nesta fase, março, abril, estar aqui a prever que se pode vir a jogar daqui a um mês, daqui a 2, daqui a 3, acho que é muito incerto e acaba por ser muito redutor. É para os clubes não profissionais, que é uma situação em que tem jogadores que terminam um contrato, maioritariamente terminam um contrato em junho, clubes que não têm receitas, que não têm atividades, basicamente, acaba por ser, acho eu, a decisão mais correta. Não vai agradar a todos, nenhuma decisão vai agradar a todos, independentemente de qual fosse a decisão. Certamente que ia haver protesto de um lado ou do outro, mas no geral, eu acho que esta... Nunca se consegue agradar a gregos e a troianos, não é? Exatamente. E também, a meu ver, eu acho que este problema é muito mais do que futebol, é muito mais do que as 4 linhas, e não podemos estar a pensar que o clube A, B ou C vai perder dinheiro ou vai ser prejudicado aquele clube ou outro. Temos já que pensar neste momento no que é o mais importante, que é a nossa saúde e depois sim, quando tiver tudo bem, tudo estabilizado, aí retomamos, em força. Sou da mesma opinião. Olha, quando é que achas que vamos regressar ao trabalho? Assim, achar, eu não tenho... Assim, eu gostava de prever e gostava de que começássemos a próxima época de forma normal. Ou seja, tentar que em julho, agosto, as equipas pudessem voltar a treinar para iniciar os campeonatos da forma como estavam previstos começar. Agora tudo vai depender da evolução. Não sou a favor de se forçar, não tem que ser, é aquela data e temos que cumprir. Sou a favor de nos termos que adaptar à realidade e viver dia, como no futebol, viver o dia a dia, semana após semana, e ver a evolução desta situação que está a acontecer na sociedade, e depois sim tomar as devidas decisões. Mas se tivesse que apontar uma data, gostaria que chegarmos a julho e agosto e ter as coisas minimamente estabilizadas para podermos retomar. Claro. Olha, como é que tens vivido esta época de confinamento? Assim, para mim tem sido bastante dinâmica, porque tenho uma filha de 3 anos, que ela própria tem uma personalidade muito forte e é muito ativa, e nem sempre é fácil mantê-la fora daquilo que era a rotina dela, de sair, ir para a creche, dormir as cestas, fazer tudo direitinho, ter as brincadeiras dela, mas tenho tentado adaptar, tenho tentado no meu dia a dia proporcionar estímulos que fossem próximos àquilo que era a rotina dela. No dia que ela tinha ginástica na escola, eu fazer atividade com ela aqui em casa. No dia que ela estava habituada a ter, por exemplo, a história ou o conto, eu fazer aqui em casa com ela, dentro das possibilidades, tentar dar mais ou menos a mesma rotina que ela tinha. E depois, do que me toca a mim, é um bocadinho isto, acompanhar este tipo de conversas que outros canais também estão e bem a promover. Também tenho aproveitado para fazer algumas formações online, para ler um bocadinho. Também durante o período competitivo nem sempre tenho esse tempo, e é uma coisa que eu gosto muito, que é de ler, e até ler coisas extra
extra futebol e extra desporto, aproveitar também para ver alguns jogos que tinha aqui guardados, jogos de outras equipas, jogos de outras épocas, eu tenho aproveitado para também ver este tipo de coisas, e o normal, fazer aquilo também gosto de cozinhar e tenho aproveitado também para fazer umas experiências aqui. Aproveitar para engordar um bocadinho, não é? Para engordar um bocadinho, o que tirei do cabelo foi-me para a barriga, tirei peso do cabelo, foi para a barriga. Muito isso, ver filmes também gosto, mas basicamente por aí. Tentar manter a minha rotina, levantar-me mais ou menos à hora de sempre, fazer dentro da motivação que tenho de estar dentro de casa alguma atividade física e muito isso, ler, não perder este ritmo de futebol e sempre falando com pessoas e vendo outras coisas, mas muito por dentro disso. Olha, Jaime, uma data, 25/2/2017. Diz-me muito. E é uma data que me diz muito, que é o dia de nascimento da minha filha, e até por isso o Clube Desportivo Cerveira é um clube que me diz muito e que eu tenho um sentimento muito forte por vários motivos. Primeiro porque foi um clube onde eu fui das vezes em que saí e voltei a entrar, e mesmo da primeira vez que cheguei foi um clube que me recebeu sempre muito bem. Tem pessoas excepcionais, pessoas que trabalham muito em prol do clube, e isso foi sempre uma imagem de marca para mim do Clube Desportivo Cerveira. Depois tive a sorte sempre também de trabalhar com bons grupos e pronto. E depois tem esse marco, que é o marco mais importante da minha vida, que é o nascimento da minha filha, na altura em que eu estava a trabalhar no Clube Desportivo Cerveira. Curiosamente, nasceu no fim de semana em que nós, o Cerveira, íamos jogar contra o Valenciano. Nós íamos jogar contra o Valenciano no domingo, a minha filha nasceu no sábado. Até nisso o destino acabou por alinhar ali diversos fatores. Era o facto do nascimento da minha filha, o clube onde eu estava atualmente e o clube da minha terra, que acaba por ser o meu clube, tudo no mesmo fim de semana. Por isso o Clube Desportivo Cerveira para mim vai ser sempre marcante, independentemente daquilo que seja a minha carreira e o tempo que dura a minha carreira, vai ser sempre marcante porque nunca me irei esquecer que tudo aquilo que até enquanto grupo vivemos após o nascimento da minha filha. Olha, sei que morastes no Val da Amoreira, quando eras pequeno. É verdade. E pelos vistos, acho que a tua professora tinha alguns problemas contigo. Parece-me que gostavas muito de subir às árvores da escola para matar aulas. É verdade, é Fala-me verdade. lá um bocadinho disso. É verdade. É assim, eu nasci em Viana, mas na altura o meu pai era PSP e na altura foi destacado para aquela zona, para a zona da Margem Sul, e foi lá que no fundo eu tive a minha primeira educação, que foi num bairro em que nós vivíamos, no Val da Amoreira, na Margem Sul. E foi o meu primeiro contacto com a vida foi aí, na rua, logo a partir dos 4, 5 anos, em que éramos soltados, aliás, às cobras, até que nos desse fome, ou até que houvessem tachos a bater na janela para voltarmos. E sim, eu sempre tive uma personalidade muito aparentemente muito pacífica e muito ponderada, mas também sempre fui muito traquina. E é verdade que muitas das vezes, ainda na escola primária, eu para o recreio saía, mas depois para voltar era um bocado difícil. Eu tenho aqui outra situação também, a propósito. Olha, tenho também a informação de uns ténis que te ofereceram quando eras pequeno, com algo especial, ao ponto de tu não parares de saltar Com luzes. e dormires com eles na mesinha de cabeceira. Porque tinhas medo que te os roubassem, era? É verdade, é verdade. É assim, naquela altura, tal como a minha família e muitas outras famílias passavam por algumas dificuldades, felizmente nunca me faltou nada, e os meus pais nunca deixaram que me faltasse nada, mas também não havia abundância e havia certas coisas que eu via nos outros meninos também que gostava de ter. Então, quando um dia me ofereceram uns sapatos de luzes, aquilo foi a loucura. Luzes, muito bem. Ele dava umas luzinhas, então eu era o dia todo a saltar, a correr para e ver as dormia com luzes. ele. É verdade. Ligadas, não é? E até mais tarde, quando os sapatos deixaram-nos de servir, ficaram estragados, eu tirei as luzes, pus na bicicleta, que aquilo sempre havia tripulação, que aquilo ia sempre a pescar.
Por isso os ténis não duraram muito, mas as luzes foram eternas. Olha, tu és bem mais novo que eu, mas no tempo da minha infância brincávamos muito na rua. Ao que sei, tu ainda apanhaste esse tempo. E também sei que te sujavas. Aliás, como todos nós que brincámos na rua, não é? Mas pelos vistos tu sujavas-te mais um bocadinho do normal. É verdade. Ao ponto da tua mãe ter que te lavar com um O esfregão, não esfregão era? da Conta louça. lá, conta lá. Esfregão da louça com o esfregão de palhaçada. É assim, nem eu sei onde é que eu buscar tanta sujidade. Eu sei que chegava a casa, eu metia-me na banheira, água, sabão e esfregão. Era até ficar com as pernas vermelhas. Cansado. Era mesmo. Porque nós, pelo menos naquela zona onde nós vivíamos, no bairro que eu te falei, no Val da Moreira, havia muito essa cultura. Havia uma mistura muito grande de culturas, várias etnias, mas era, era incrível como naquele tempo, e hoje olhando para trás, eu se calhar nunca permitiria isso à minha filha, que eu com 5 anos saía de casa de manhã e havia sempre gente na rua, nós saíamos e as pessoas apareciam, o resto dos meus amigos apareciam e brincávamos o dia todo e brincávamos à porta de anos. Naquela altura era E normal. as brincadeiras que tínhamos Pelo era menos no meu tempo não havia Playstation, não havia nada. nada. E a brincadeira que tínhamos era andar no meio, em obras, íamos para as obras, andar lá no meio, brincar aos construtores, com cimentos Ia com jogar à cimento, jogar a bola, no recinto da escola, que na altura jogar, as escolas já eram todas abertas. jogar ali no Acabando as Alcatrão, no escolas, meio da nós rua, ainda continuávamos no recreio a jogar à bola, sujávamos completamente. todos. Eu também ainda cheguei a apanhar umas porradas da minha mãe por causa de chegar a E casa pronto. todo, E quando todo chegava a sujo. casa, pronto, eu era muito magrinho, na altura, quando tinha 5, 6 anos, era muito magrinho, era quase só pele e osso, mas a pele ficava quase toda na banheira. Que a minha mãe, que às vezes era com líquido, só não era com lixívia porque era o último recurso, mas lembro-me perfeitamente, a minha mãe me dava com o esfregão da louça e com o esfregão de palhaço para me tirar a sujidade principalmente das pernas e dos cotovelos. Bons tempos, bons tempos. Bons tempos, é verdade. Olha, pá, agora tenho aqui uma surpresa para ti. Vou-te passar um vídeo e depois queria que comentasses um bocadinho este vídeo, está bem? Ok. Olá, maninho. Surpresa! Com esta não estavas tu à espera, diz lá. Olha, estou aqui hoje para te mandar um beijinho muito grande, para te dizer que temos todos muito orgulho em ti, não só pelo homem que te tornaste, mas também porque sempre lutaste pelos teus sonhos, pelas tuas paixões, pelos teus objetivos. E prova disso é o mundo do futebol, que foi uma das tuas grandes paixões desde sempre. Quero que saibas que temos muito orgulho pelo trabalho que tens feito até hoje e continua assim, a ser o excelente profissional que és. E espero um dia, quem sabe, poder dizer que sou irmã de Mourinho, do novo Mourinho, do Mourinho 2, nunca se sabe. Olha, um beijinho muito grande e espero ver-te em breve, que acabe este isolamento rápido, porque daqui a bocado estamos todos velhos e de cabelos brancos e não nos conhecemos na rua, não é? Que isto também é praia. Sabe-se lá. Isso foi uma boa surpresa. Quando tu me disseste que ias fazer o trabalho de casa, não pensei que fosses tão a fundo. É verdade, é a minha irmã, é uma pessoa que me diz muito e que é muito importante na minha vida. É mais do que uma irmã, é mais do que uma amiga. Houve muitos momentos da minha vida em que foi mais, se calhar, que minha mãe, e muito do que sou hoje devo a ela, porque sempre me ajudou em tudo, tanto no lado profissional como pessoal, e sempre foi a primeira pessoa em que eu me suportei, sempre tive algum problema. Nem era o meu pai, nem era a minha mãe, não era ninguém, sempre foi e hoje continua a ser aquela pessoa, a minha confidente, aquela pessoa quando eu tenho um problema que me socorre. Sempre tivemos uma relação muito próxima. Eu não a conhecia, aliás, eu até cheguei-lhe a dizer que a cara dela não era estranha. Ela, pelos vistos, trabalhou aqui no Milénio, em Cerveira. Sim, sim. Eu não a conhecia, mas é de uma simpatia
espetacular. E também é acérrima adepta do Clube Desportivo de Cerveira. Ela também é muito adepta do futebol, gosta muito de futebol desde sempre. Ela disse-me que às vezes que vinha ver o futebol a E, Cerveira. e sempre que Provavelmente pode. fosse daí que a cara dela realmente não era estranha. É possível. Sempre que pode, vai sempre acompanhar os meus jogos. Neste caso, no Clube Desportivo de Cerveira. Mesmo nas outras épocas em que estive aí, ela sempre acompanhou. Mesmo atualmente, tenho um filho, que é o meu sobrinho, e nem sempre dá para acompanhar, mas sempre no relato, mesmo agora nesta parte que no CNF. Não me digas que não vê o futebol na CDC-TV. Não sei, mas ela acompanha, não sei onde é que acompanha, mas ela acompanha, gosta muito de futebol e é uma pessoa espetacular. Vai ser, independentemente de tudo, vai ser uma das pessoas mais importantes da minha vida, sem dúvida alguma. Olha, e Misé Mendes? Também me diz muito. Está aqui ao lado, está aqui atrás. Eu não posso falar muito alto para ela não ouvir, senão depois ganha muito peito e estou perdido. Isto com duas mulheres fechadas em casa não é fácil. É também um grande suporte para mim. Também vai ser sempre uma pessoa muito importante na minha vida, por me ter dado aquilo que de melhor eu tenho, que é a minha filha, mas acima de tudo é uma excelente amiga e eu tenho muito a agradecer-lhe, principalmente a paciência que ela tem e quem está no futebol sabe o que é isso. As nossas mulheres são umas sortudas, mas acima de tudo são umas rainhas na paciência que têm por poder, né, lidar com esta nossa profissão de chegar todos os dias tarde a casa, nunca estarmos para jantar, nunca estarmos muitas das vezes para adormecer os nossos filhos, nunca estarmos ao domingo para um almoço em família. Verdade. Eu também sempre lhe disse que nunca a enganei. Ela, quando me conheceu, já sabia onde é que eu estava e já sabia onde é que se ia meter. Eu nunca a enganei, também sempre fui sincero. Mas pronto, eu tenho a consciência que não é fácil. E eu pondo-me, se calhar, do outro lado. Também sei que, se calhar, não seria fácil para mim se ela tivesse uma atividade em que todos os dias chegasse tarde da casa, que não tivesse ao domingo, se fosse ao contrário. Eu sei que nós, muitas vezes, não temos bem essa noção e acabamos por ser um bocadinho egoístas nesse sentido, porque estamos a lidar com uma paixão, com aquilo que no fundo, mesmo no amador, é aquilo que nos rouba o nosso tempo máximo, porque depois estamos em casa e é preciso fazer isto. Espera aí um bocadinho, estou a preparar o treino, ou espera aí, estou agora a ver, tenho aqui um jogo para ver, e nisso tem sido um apoio muito grande. Tem sido um apoio muito grande e só tenho a agradecer. É uma excelente mulher, uma excelente mãe e espero poder continuar com ela durante muito tempo, pelo menos enquanto ela tiver esta paciência para eu andar no futebol. Mas aproveito aqui também para lhe mandar um beijinho grande, que também sem ela aquilo que sou de certeza que não seria o mesmo. Em nome do CDC, um abraço também para a Misé. Será entregue. Ela de certeza que depois vai ver, mas será entregue também da minha parte. Olha, Jaime, 29 minutinhos, uma conversa porreira entre dois amigos, uma conversa informal. Acho que foi uma conversa muito produtiva. Foi, sim, senhor. Até buscar aqui memórias que já estavam bem lá no fundo do baú. Só por isso já valeu muito a pena. Acho que foi um momento de recordar um bocadinho também e de conhecer também melhor o Jaime, que apesar de ser aqui do concelho vizinho, há muita gente que não conhecia o Jaime, não conhecia a vida do Jaime, e acho que estas iniciativas que resultam por isso, não é? Porque dá a conhecer um bocadinho das pessoas que nós vemos muitas vezes ao domingo. Eu estou a falar enquanto adepto, eu ativo via quase todos os dias, mas
mas aquele adepto que vai ao fim de semana ver a bola, vê o Jaime e não sabe quem é o Jaime, nem de onde é que vem o Jaime, e eu acho que isto também é uma forma das pessoas também se aproximarem um bocadinho das pessoas e do clube e da vida do futebol. Exatamente, tens toda a razão. Às vezes estamos aqui num meio tão pequeno e cruzamos-nos diariamente e no fundo passa às vezes uma época e nós não conhecemos todas as pessoas do clube. É verdade. Porque as coisas às vezes são, principalmente no meio em que nós estamos, que as coisas são muito rápidas, em que saímos do trabalho, vamos a correr para o treino, chegamos do treino, saímos, e às vezes cruzamos com as pessoas e não temos o tempo para falar, para conversar. Exato. Mais se calhar ao domingo, no final do jogo, em que temos aquele período para conversarmos ali um bocadinho, mas é a realidade em que estamos. Não podemos entrar no clube às 8 da manhã e ter tempo a falar com toda a gente. E também por isso é que ao início também louvei muito o teu trabalho, porque no fundo o objetivo é esse, e tu e o Clube Esportivo Cervejas estão de parabéns, e gostaria também que outros clubes também pudessem fazer, também para eu eventualmente poder conhecer um colega de profissão que esteja a trabalhar noutra equipa técnica até neste nível, e poder conhecer o percurso dele. Acho que isso é importante, e todos nós só temos a aprender com os nossos colegas de profissão. Só assim é que podemos crescer, e acho que neste momento em que temos mais algum tempo em casa, que isso também sirva também para nos acompanhar e para nos fazer companhia no dia a dia, e que sirva também de lição para o futuro, para percebermos que isto é importante, que o conhecer as pessoas é importante, a ligação com as pessoas é importante. Nós, no nosso dia-a-dia, às vezes não damos muito valor a essa ligação com as pessoas. Eu estou farto de dar o exemplo que um dos meus melhores amigos, e que fui padrinho de casamento dele, é aqui quase meu vizinho, trabalha à beira da minha casa, e eu, no meu dia-a-dia, passo 50 vezes lá, e se calhar passam 2, 3 semanas e não estou com ele. Exatamente. Isso acontece com os meus vizinhos aqui. Eu moro aqui numa zona que é um bocadito isolada, mas tenho 4 ou 5 vizinhos aqui, tenho as casas ao meu lado, e eu passo-se meses sem falar com essa gente. Meses. Claro. Eles saem para o trabalho deles, eu saio para o meu. Ao fim de semana é o futebol, eu estou sempre no futebol. Alguns deles também gostam de futebol, mas outros nem por isso. Claro. Nos encontramos lá, não é? Acabam de passar meses sem eu falar com esta gente. E este período também serviu, pelo menos a mim, para refletir um bocadinho sobre isso, e acho que para o futuro deveríamos todos refletir muito sobre as ligações pessoais que temos, e dar um bocadinho mais de valor a isso. Aquilo que estamos a fazer hoje aqui, desta forma, podemos fazer no futuro num campo de futebol com um adversário. Quebrarmos um bocadinho essa cultura de que eu estou neste clube, ele está naquele clube e é meu inimigo. Não, durante os 90 minutos eu quero ganhar, aquele treinador quer ganhar, mas no fim somos amigos, podemos falar abertamente, ter este tipo de conversa. Acho que é muito saudável, e acho que devemos levar isso para o futuro, também com pessoas não só do nosso clube, mas com pessoas de outros clubes, que isso só nos faz enriquecer, não só como treinadores, mas como pessoas. Acho que sim, acho que tens toda a razão. Olha, Jaime, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigado, eu. E que isto acabe logo e que comecemos outra vez a trabalhar. É verdade. Agora é fazer um bocadinho como se fosse um jogo de futebol. Estamos a jogar com menos um. É baixar, não é muito bonito, ninguém gosta, mas é baixar um bocadinho o bloco, fecharmos as trancas da casa, ficarmos em casa bem sossegadinhos, que isto, quando der para sair no contra-ataque, depois saímos todos. Nós saímos, exatamente. Por isso vamos baixar agora um bocadinho o bloco, tá? Pôr um bocadinho de gelo, como se costuma dizer, vamos pôr um bocadinho de gelo do jogo, que isto certamente há de passar, e estamos aí todos outra vez, não tarda na atividade e naquilo que nós gostamos. Por isso, olha, obrigado pelo convite e até uma próxima. Obrigado e até breve. Um grande abraço. Um abraço.
Quanto a nós, prometo voltar em breve com outro convidado. Isto foi CDC Indoor. Até já.